Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando, como em todas as tardes, aqui na nossa programação, com um super bate-papo. Fica com a gente, porque hoje nem eu sei o que vai acontecer aqui, como que vai ser esse tema maravilhoso. Ouviram essa risada? Estou recebendo aqui hoje para o nosso bate-papo Wagner Borges. Samira, quanto tempo eu não vi no seu programa, hein? Quanto tempo, Wagner? Nem tem tanto tempo assim, né? Vamos bater Você é sempre muito bem-vindo. Bater um papo sobre música, New Age, influência na parte espiritual da gente. Muito curioso isso, porque você fala muito de música, você divulga playlist. Aí a gente começou a pensar, falei assim, tem muita coisa para perguntar, né? Por que usar a música no nosso dia a dia? E você que está aí nos acompanhando, além dos 95,7 FM, você também nos acompanha no YouTube. Tá dirigindo, tal, continua ouvindo pelo rádio. Mas depois vai lá, confere no YouTube, o programa fica postado no YouTube da Vibe Mundial e tem um jeito bem prático de você acessar. É só acessar o vibemundialfm.com.br. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso canal. Isso acontece no meu programa e em todos os outros programas aqui da rádio, assim como do senhor Wagner Borges, hoje às 19h30 aqui ao vivo hoje. A gente já segura ele já aqui. Fico por aqui. Já fica aqui na recepção, a gente já aproveita a presença do Wagner. Toda quinta-feira você está aqui com Viagem Espiritual. 19h30 e aos domingos às 10 da manhã, também ao vivo. Domingão, 10 horas da manhã, está aqui Wagner Borges. Ele só não está ao vivo quando ele está viajando. Isso, aí eu deixo gravado. Né? E esse ano ele tem muitas viagens programadas, então a gente aproveita quando ele está presente. Wagner, vamos falar dessa questão da música de New Age. Sim. Você trouxe também para mim o World Music, Isso. que eu acho que também faz parte de todo o teu repertório. E a questão das nossas frequências vibracionais, os nossos processos energéticos. Para a gente começar, com o movimento New Age, foi ali que também surgiu a música New Age? O New Age é uma expressão em inglês para nova era. Nova era. Então, esse termo surgiu lá na década de 1960, ainda com coisas do movimento hippie. Depois, na década de 70, começou a ser atrelado a uma atmosfera toda de abertura consciencial. E a música, você tem o pop, o rock, você tem as várias vertentes, né? Então, surgiu um grande músico e pesquisador de ondas cerebrais chamado Stephen Halper, na década de 1970, e ele criou o termo música visionária. Ainda não se usava o termo música New Age. Música visionária, música para meditação, eram músicas bem calmas, muitas delas espelhadas nas ragas indianas de cítara, a música chinesa antiga, o erhu, aquele violino chinês antigo para meditação. Então ele começou a fazer o trabalho, na época era lançado em fitas cassete, pra você ter uma ideia, né? Eu tive contato com o trabalho desse músico ainda no final da década de 70, eu bem jovem. Depois surgiu um músico também na década de 70, chamado William Ackerman. Ele fundou uma gravadora chamada Windham Hill, que se tornaria uma das maiores gravadoras New Age. Contratou um monte de músicos que queriam fazer uma música também um pouco mais elaborada, que não era o rock progressivo da década de 70, não era a música clássica, mas uma mistura que permitisse a pessoa sentar de olhos fechados, ouvir e entrar num clima mental favorável à meditação e a práticas espirituais. Então foi aí, no meio da década de 70, que o termo música da New Age, ou Nova Era, acabou pegando. Depois surgiu a gravadora Heart of Space, uma gravadora que só tinha músicos que faziam Space Music, também para meditação, Constance Dembe, Rafael e outros músicos. Quando entra a década de 80, mais ou menos 84, 85, Samira, em vinil ainda começaram a sair esses trabalhos no Brasil. Houve uma época em que esses discos saíam aqui, né, com artistas como David Arquestra, o Kitaro, famosíssimo japonês, e tantos outros músicos. Aí que fez muito sucesso na época, a Enya, né, que era uma espécie de música pop com atmosfera celta. E aí foram surgindo tipos de música que o pessoal do movimento New Age americano começou a usar para meditação. Então era mais ou menos assim: Samira, olha esse cristal de quartzo aqui, sente esse mantra
Sente essa música. Veja, já não era uma música para você ouvir dirigindo ou como uma música pop, era algo para você interiorizar. E isso seguiu o padrão dos antigos iogues na velha Índia, onde alguém tocava a cítara e todo mundo meditava entrando numa outra frequência. E na China, nos templos taoístas, se tocava flauta, se tocava violino chinês, na tentativa de induzir estados alterados de consciência na meditação. Foi isso que ganhou o nome de música New Age da década de 70. Na década de 80 aquilo se ampliou até a década de 90, quando começa o declínio. Normalmente as músicas têm uma faixa, o rock teve uma época, sabe, o pop, aqui no Brasil hoje é o sertanejo, o funk, e isso tudo são fases que vão e vêm. E então hoje a música New Age, ela não tem aquela pujança, principalmente nos Estados Unidos, que ela tinha. Mas ainda tem rádios New Age específica nos Estados Unidos, ainda tem um público que consome CD ainda nos Estados Unidos. E o advento do YouTube, muita gente começou a botar muita música New Age nos canais do YouTube. Hoje você escuta um monte de coisa que antigamente a gente não tinha acesso. Agora no tá YouTube fácil. tem muita... Clica agora, cuidado, porque no YouTube entrou de tudo. Você clica assim, música New Age, aí abre lá um cara com um tecladinho fazendo música igual de elevador, aquela música insossa e diz que é New Age. Não, o New Age teria uma característica de elevação da consciência através da escuta daquela música, que não é uma escuta de música externa normal, mas ela funcionaria para interiorizar e fazer você pensar em algo além do material. É uma forma de meditação. É uma forma de meditação por ondas sonoras. Ela, escutando uma música desse tipo, você tende... A vontade é de fechar os olhos, o padrão de ondas cerebrais sai da vigília para ondas alfa e dá vontade de você ficar quietinho, imerso naquelas ondas sonoras que não são para estimular, elas são para trazer você para dentro. E é claro que no bojo da música New Age surgiram músicos variados, então alguns acústicos, com muito instrumento de corda, flauta, outros mais elétricos, usando sintetizadores, criando aqueles climas espaciais, por exemplo. Muita música New Age passou a ser usada em planetário, para as pessoas terem apresentação e aquela música de fundo. Lembrar o espaço, né? Como é que você vai lembrar do espaço sem trilha sonora? Não é? Fica na seca, né? Isso. Me diz uma coisa, a partir daí foram feitos muitos estudos relacionando a música com... E aí eu já falo de música de várias formas, né? E essa que trata das ondas sonoras que envolve a gente, eu acho que é muito mais interessante para as pesquisas. Com os nossos processos mentais, emocionais e energéticos. Determinadas músicas afetam o padrão de ondas cerebrais. Isso está comprovado cientificamente em laboratório. Então, uma música mais agitada, né, ela puxa você para o mundo externo, ela causa ideia de movimento. Então, uma música, você vai dançar, uma música acelerada. Se você vai meditar ou está dentro de uma prática espiritual, você não vai usar uma música que estimule o movimento do corpo, como a dança. Você vai usar uma música que interiorize a consciência para que ela capte dentro da mente dela outras nuances. Então, o padrão de ondas cerebrais sai da vigília, que é ondas beta, e vai para ondas alfa, né? Aquelas ondas de relaxamento e tranquilidade. E a música New Age, principalmente de qualidade, ela leva você para esse estado de calma mental. Que é um estado que todos nós precisamos numa hora do dia. Imagina, com a correria do dia a dia, e hoje a telinha do celular cheia de mensagem, a internet, hoje a correria é física e ela é mental. Então, chegando em casa, que a pessoa coloque alguma coisa para dar um contraponto, que ela possa tirar, nem que seja 20 minutos, para ela interiorizar e baixar a fervura mental. Senão, ela arrasta para dentro do sono horas depois, ela deita, fecha os olhos e a mente dela fica em looping com as coisas do dia a dia. Eu, por exemplo, tenho o hábito de dormir escutando música. Você já... isso há Aliás, muito... você escuta música aqui. Aqui também. Mas a música que eu escuto perto da hora de deitar, normalmente é uma música mais calma, mais tranquila, para favorecer a descida das ondas cerebrais. Agora, vim para cá de metrô, aqui para a rádio, vim escutando rock progressivo no fone de ouvido, estou em movimento. Agora, fico quieto, a meditação, vou colocar alguma coisa, e se você pegar
as tradições antigas, né? O uso da flauta, a Lindo. flauta traz uma calma mental. A harpa, ela tem o poder de baixar um pouco a fervura mental. Os antigos já sabiam disso. Só que hoje, com a tecnologia moderna, você tem hoje uma amplitude. Então, só que a pessoa acostumada com a agitação, Samira, quando ela escuta uma música que puxa uma calma, ela fala, isso aí é chato. Porque a mente dela não suporta a calmaria. A vida é uma corredeira. Uma corredeira. Tá? Um rio com a corredeira. O que a meditação faz? Torna a mente um remanso. Quer dizer, tira a aceleração e torna um remanso. A música New Age ajuda a levar a mente para esse remanso interno. Isso é mudar essa frequência. Mudar, porque... A gente muda essa frequência, aí você está falando do sono, né? A gente sempre fala do sono, né? Não tem jeito, tô batendo papo com o Wagner, a gente chega. Se eu vou dormir sem desacelerar a minha mente, que aí vai o corpo todo, o que acontece conosco quando dormimos, já que a tua especialidade é essa? Vou te dar um exemplo, Samira. Você viaja de avião ou de ônibus algumas horas. Você chega no teu destino de viagem, sei lá, um hotel, você está cansada do deslocamento de muitas horas. Aí você quer dormir para descansar, porque esse deslocamento, aeroporto cheio, rodoviária cheia, repara, você está moída de cansaço. Você deita, fecha os olhos, o sono fica entrecortado, não é um sono de qualidade, porque a mente ainda está girando no sentido do movimento da viagem. Pode olhar, você não consegue descansar quando chega de viagem. Aí, horas depois, quando a mente relaxa, que você consegue. Então, se você escuta uma música tranquila, preste atenção nela, porque tem gente que coloca a música, mas não escuta. A mente dela continua. Se você se permite a ela chegar em você, acaba lentamente baixando o padrão de ondas cerebrais. E outra coisa que o pessoal comete um erro, Samira, mantras, né, que são repetições, também para criar uma atmosfera que induza ondas cerebrais. O mantra é bom, por exemplo, você vai deitar, você fazê-lo mentalmente, não precisa mexer a boca, faz dentro do chakra. Mas se você dormir escutando o mantra te atrapalha o sono. Por quê? Isso pouca gente sabe. Samira, você senta, e aí você colocou um mantra para ouvir. O que esse mantra faz? Ele ajuda a baixar o padrão de ondas cerebrais, te tira da vigília, mas não te coloca no sono, ele te deixa entre. Então ele não permite que aquilo caia no sono. Se você vai meditar, não é para cair no sono, então é bom um mantra. Mas se você vai dormir, o padrão de ondas cerebrais precisa ir para o sono, para ondas delta, e o mantra não deixa. Aí tem que ser um outro tipo de... Exatamente. Então o mantra para dormir, você escutando, não é legal. Você fazendo é diferente de dentro para fora, mas escutar de fora para dentro, e o mantra, ele tem um significado, o teu cérebro fica aceso tentando interpretar o significado. Verdade. Então a música tem que ser instrumental para induzir o estado de ondas mais tranquilas, e a música New Age para isso ela é melhor do que o mantra. Agora o mantra é excelente para meditar, induzir estados de energia e outras coisas. Para dormir não. Uau! Essa informação é importante. Nossa, é muito importante, porque eu já ia te perguntar se o mantra tem o mesmo efeito, assim como, sei lá, as canções xamânicas, por exemplo. As canções xamânicas, elas são consideradas world music, música mundial, né? Então, você, por exemplo, Samira, você vai numa balada, tem lá um batidão eletrônico, normal. O batidão eletrônico, ele vai pegar o teu corpo com uma vibração de pancada. É pancada sonora. Tá? E vai pegar o chakra da base. Quer dizer, porque é uma música que ela não tem nuances e notas, ela é feita para você mexer as pernas, dançar, é o chakra da base. É verdade. Tá. Se você escuta uma música xamânica, ela também tem percussão, mas não é eletrônica, é percussão orgânica, alguém está batendo no tambor. O som xamânico, ele entra pela base e sobe até o topo da cabeça. Ele tem um outro efeito. Ele tem um outro efeito. Então, a batida eletrônica, ela tende a te manter aqui. Mas a percussão xamânica, ela tende a buscar algo acima. E quando vai buscar esse algo acima, e eu estou em processo de meditação, ou peguei no sono, pode pegar no sono com o xamânico. Porque a batida xamânica, em alguns momentos, se ela é ritmada, ela tem um tom hipnótico. E aí ela acaba induzindo ondas cerebrais. Agora, você vai ter música xamânica para dança. Também tem, mas essa não é ideal para você
relaxar, para se mexer. Mas tem várias músicas xamânicas com flauta xamânica. Tem misturaram muitos sintetizadores hoje na parte xamânica. Eu acho que essa mescla é criativa e são músicas viajantes. E quando você fala dessa questão, né, que a música bate no chakra básico, por exemplo, a gente está falando que ela está invadindo todo o meu campo energético? Sim, é porque a música só se propaga pelo ar, são as ondas sonoras se propagando pela atmosfera. Então, quando vem as ondas sonoras, elas são físicas, elas batem no teu corpo. Então, algo mais vibrante vibra no teu corpo. Algo mais tranquilo vai na tua mente. Depende disso. Então, a música, ela afeta você até no corpo físico, quanto mais na nossa mente. No corpo físico a gente até sente, né? Isso. O batimento. Pega uma música xamânica com tambor, você vai sentindo o coração pulsar no som do tambor. Exato. Então, mas ela, como ela é orgânica e tem uma atmosfera de valores nela, ela não é só música, ela vem com algo espiritual, uma atmosfera. O batidão eletrônico não tem essa atmosfera, ele só tem a parte física. Por isso que é importante a gente saber que tipo de música estamos ouvindo. Exatamente. Por exemplo, se você vai numa balada e fica em frente a uma caixa de som ali do salão onde você está, da boate, algum lugar, você fica perto da caixa de som, cada bancada daquela, você treme, ela bate em você. E isso faz disparar um mecanismo da adrenalina. E aí você fica pilhada. Né? E aí você vai para casa e não consegue dormir, você está tremendo. É diferente de uma música que vem na mente, que é para baixar essa vibração do físico, ou para meditar, ou abstrair, ou dormir. E existe música New Age também para viagem. Você vai pegar uma estrada de carro, ou vai viajar de avião, você vai ouvindo música New Age. Ela não vai ser para você relaxar, mas para você viajar. Também tem muitas músicas assim. Né? É a música de estrada. Música de estrada. Eu tenho uma playlist selecionada de músicas para estrada, viajar de avião ou de ônibus. E música para poder meditar, música para poder dormir. Você tem essas playlists no YouTube, no Spotify? Não tem. Não, eu tenho normalmente. Você manda para os grupos, Eu mando para os meus grupos, né? Eu tenho um acervo muito grande de música, um dos maiores do país. Olha que legal. E o Áureo Corrá, nosso amigo, maior músico New Age, o Áureo ia lá em casa, ele falou, caramba, ele ficava louco, porque em casa, CD? as estantes tudo cheio de CD de frente, eu espalhei por tudo que é lugar da casa. E para quem quiser conhecer a música New Age, o Áureo Corrá é a referência maior que temos no Brasil. Pessoal, entre no YouTube, Áureo Corrá. Ele tem também muita coisa no Spotify, mas entra no YouTube, no canal dele, que é Áureo Corrá, ele disponibilizou muita música New Age, ele tem mais de 30 CDs. Maravilhoso. E o trabalho dele é referência internacional. Aí você consegue decifrar músicas diferentes, E outra, o Áureo, nas postagens, ele costuma comentar também, ele é maestro, ele comenta, olha, fiz essa música baseada nisso, ela é ótima para isso, para aquilo, acaba servindo de guia também. Quando você fala da questão espiritual, a música também me eleva espiritualmente? Isso. Samira, eu me lembro, eu tinha 20 anos, lá no Rio de Janeiro, frequentando grupos espirituais, eu ia em vários. Então, naquela época, o que alguns grupos, não todos, usavam? Ave Maria de Gounod, uma música clássica assim para pensar no infinito. Isso antes do surgimento, será início da década de 80, antes do surgimento do New Age aqui no Brasil. Com o tempo, os grupos foram lentamente começando a usar Kitaro, usar Osamu Kitajima, que era um músico também japonês muito legal, William Ackerman, David Arqueston, são Constance Demby, maravilhosa Space Music, que na época a Myrna Grease publicava muitas revistas com conteúdo New Age de World Music, que tinha programas também onde ela divulgava muito essa música. Então alguns grupos começaram, surgiu o trabalho do Áureo Corrá também na década de 80, já no finalzinho virando para 90, que também passou a ser utilizado em grupos. Então, o que se observa? Tá? E até hoje nos meus grupos nós só trabalhamos com música. Porque a música, ela cria um envolvimento, a música adequada, que você se inspira para algo. Imagina, você vai aplicar um reiki a alguém, ou passe, ou cura prânica, e aí você coloca uma música que evoca a luz do sol, por exemplo. E aí você imagina o sol nas mãos. Então, isso tudo favorece. Um grupo a espírita de desobsessão coloca ali aquelas entidades mais pesadas ali recebendo. Você coloca a música para os médios ficarem numa sintonia tão legal que lhes permita agir com amor com sofredores
extrafísicos que estão ali. Então a música é muito utilizada em trabalhos espirituais, individualmente, pessoas que aplicam massagem, colocam a música de fundo. Tenho amigos que são acupunturistas, que só fazem acupuntura com música de fundo, porque ajuda o paciente a relaxar. E tem um amigo, o Dr. Juan, ele hoje é um dos grandes oncologistas do Brasil, Juan Donoso. Ele é do Panamá e mora há mais de 50 anos no Brasil. E ele era obstetra também, ele botou muito menino no mundo, o Dr. Juan. E ele só fazia parto com música New Age, as músicas que ele escutava, ele comprava bastante também. Eu passava muita coisa para ele, ele usava na hora dos partos. Era um anestésico? Um relaxante? Eu falava assim, mas isso é para o paciente? Ele falou, não é paciente, é para mim, eu, o profissional, para ficar imerso numa coisa sagrada que é trazer a vida de um espírito encarnado na matéria. Porque aí ele entende ali também o que é o sagrado. Exato. Ele está envolvido com aquele momento, está no momento presente. E não é aquele profissional que fala, vou fazer mais um parto no automatismo. Para ele faz uma prece antes, vai lá, para ele é um momento sagrado, trazer um espírito de lá em forma física para cá, para esse mundo. Então ele quer que o espírito já receba uma onda sonora de qualidade quando ele chegar para fora do útero. Recebe uma música linda. Nossa, que lindo isso. É fantástico, né? isso. Nossa, doutor Juan, vem aqui contar essas histórias. Tive amigos também que tinham um consultório dentário infantil para criança. Eu gravava várias coisas, eles deixavam tocando na sala de espera para acalmar as crianças. Nossa, que coisa, maravilhoso, né? Olha o quanto a música está envolvida na vida da gente. Você falou do Kitaro, você falou de um outro músico. Tá indo pro Japão, né, bonito? Dia 22 eu tô viajando pro Japão. Olha que beleza. Vou lá para Kanagawa e Guma. As palestras lá lotadas já com antecedência. Tá vindo gente da Coreia para lá também. Gente, e aí, já pro ano que vem, em abril de 2026, já estão marcando a volta. E um dos meus livros, os Sakurados Espirituais, vai ser traduzido para o japonês. Aí eu vou ver isso agora quando estiver lá. Wagner Borges no Japão, na Europa. Tô correndo bastante. Estados Unidos. Isso. E a gente sabe que Wagner Borges é coisa nossa, né? 26 anos aqui na rádio. Não é? 26 anos aqui na Vibe Mundial. E PPB está funcionando normalmente. Amanhã tem palestra aberta comigo. Às 20 horas eu vou fazer uma palestra sobre saídas do corpo e presença de mentores espirituais nas saídas. É entrada franca toda sexta, exceção quando eu viajo, tá? Mas amanhã, dia 11, tem palestra lá. No meu Instagram, @WagnerDeloyBosch, está lá a postagem, o banner. Dá para achar lá tranquilo. Toda sexta-feira é palestra gratuita? São todas gratuitas. Agora, quando eu viajo, fica um hiato. Tá? Agora, de quarta-feira tem um grupo de estudos, 100 pessoas, mas é um grupo de alunos já fechado. Aí, quando eu viajo, outras pessoas que eu convido vão lá dar aula. Mas as palestras, eu faço elas também há mais de 30 anos aqui em São Paulo, gratuitas às sextas. Então, dia 11. Quando eu voltar do Japão, aí volta ao normal, 2, 3 sextas por mês. E curso, tem algum em andamento? Tem algum para começar? Olha, sábado agora, dia 12, vai ter um curso chamado A Crise da Morte, mas já está quase lotado. Samira, não é a morte no sentido do lado de lá, é a maneira como a gente lida com a partida do lado de cá, sabe? E aí eu montei um material muito bonito que ajuda estudantes espirituais a lidar com a ideia da perda, mas com outro ângulo. Por exemplo, às vezes uma pessoa vai lá e beija o cadáver para se despedir. Não se pode beijar um cadáver por causa de bactérias. Você vai e coloca, sei lá, medalhas no cadáver. O cadáver não vai apreciar a medalha. Você quer homenagear o espírito? Manda uma prece ou uma luz para ele. Aí eu montei um material sobre isso. Ai, que lindo, coisa boa. Acabou o programa. Rapidinho, né? Como é que você tá? Deu para falar quase nada. Quase nada. Como eu sempre falo, o Jean, que está na parte técnica, adiantou ali o relógio. Mas ainda hoje tem mais Wagner Borges na programação. E a gente pode fazer uma segunda parte mais para frente, Samira. Só você me chamar e a gente fala de outras coisas nesse tema. O tema é bom, viu? Dá para colocar música em tudo. No perfil no Instagram, Wagner... @WagnerDeloyBorges. Wagner Deloy Borges. E no YouTube, Wagner Borges. Wagner Borges. É o nosso Wagner Borges. Acessa aí, vibemundialfm.com.br. Clique em comunicadores, está lá toda a nossa lista, né, de comunicadores. E o Wagner está lá no finalzinho, que o nome dele começa com W. Você sabe, né, Wagner? Eu sou um dos últimos aqui da rádio. Os primeiros sempre serão, né? Os últimos serão os primeiros, Jean. O Jean está ali na parte técnica. Sempre. Está aqui o Jean, que não opera normalmente
convite para o Wagner e hoje tenho o prazer. Gente, o Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Nós temos aí o Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem mais Mundial e Você. Um grande beijo. Tchau, até pessoal. Lá.